Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Yara. Hoje eu irei trabalhar com vocês um pouquinho sobre o continente europeu, tá? Eu irei retratar alguns aspectos físicos do continente europeu, tá bom? Então, para começar, nós vamos fazer a localização do continente europeu a nível mundial, né? Olhando, observando aí os paralelos e os meridianos da Terra. A nível mundial, e em relação à linha do Equador, o mapa mostra aqui, né, perfeitamente, o continente europeu está totalmente ao norte da linha do Equador, tá? E em relação ao meridiano principal da Terra, que é o meridiano de Greenwich, o continente europeu tem a sua maior parte no hemisfério leste, né? E uma pequena parte no hemisfério oeste. Então, resumindo isso aqui, nós podemos dizer que o continente europeu tem terras em 3 grandes hemisférios da Terra, tá? 3 grandes hemisférios da Terra. Além disso, no outro mapa aqui, no globo terrestre, nós temos, né, os limites, as áreas fronteirísticas do continente europeu. A norte, o continente europeu faz divisa fronteira com o Oceano Glacial Ártico, tá? Nessa área aqui, nessa região aqui. Mais ao sul, o continente europeu vai fazer divisa com a África, tá? E o que vai dividir aqui o continente europeu do continente africano é o Mar Mediterrâneo, ok? Que está logo aqui. A leste do continente europeu, nós temos os Montes Urais. Os Montes Urais, nós vamos falar dele mais à frente, quando for falar da estrutura do relevo da Europa. Os Montes Urais vai separar o continente europeu do continente asiático. A oeste, nós temos aqui o Oceano Atlântico, tá? E a sudeste, nessa faixa aqui, ó, nós temos o Mar Negro, ok? Então, essas são as limitações do continente europeu, a nível mundial, a nível aqui do globo terrestre, tá? Então, vamos lá. A Europa é um continente? Segundo alguns pesquisadores, alguns estudiosos, né? A Europa é vista como uma extensão do continente asiático, tá? E nós vamos entender por que alguns estudiosos pensam, né, e defendem a ideia de que o continente europeu é uma extensão de terras do continente asiático, tá? Então, assim, primeiramente, voltando aqui, vou voltar, tá? Saiu. Dá para perceber, né, de olho no mapa, que as terras do continente europeu são bastante recortadas, tá? São terras, ó, recortadas, tá? Eu tô seguindo com a seta aqui para mostrar para vocês. Então, ó, as terras do continente europeu são terras bastante recortadas. Dá para ver também que existem mares, muitos mares, água no interior desse continente, tá? Aí nós temos aqui, ó, vários mares, mas os principais aqui, que tem destaque no continente europeu são os mares Cáspio, tá? Que também vai ser um divisor natural aqui da Europa com a Ásia, tá? E também o mar Cáspio é considerado o maior mar em extensão, né? E do interior de um continente. Temos também aqui o Mar Negro e também o Mar Báltico, que durante muito tempo foi conhecido, né, como o Mar
da Alemanha, que está bem aqui ao lado do Mar Báltico, tá? Então, assim, o continente europeu é um continente em que em seu interior existem, né, muitos mares, tá? O que o diferencia de outros continentes, né, da Terra. Além disso, o que diferencia também o continente europeu de outros continentes é a quantidade elevada de penínsulas em sua área, em seu território, né? Nós temos a península aqui ibérica, onde está Portugal e Espanha. A Península Ibérica, foi pela Península Ibérica que as grandes navegações, né, aconteceram. As grandes potências saíram daqui, né, da Península Ibérica, para outras áreas do mundo, para explorarem outras áreas do mundo, né? Nós temos aqui também a Península Itálica, na região da Itália, tá? No país da Itália. Temos também a Península da Escandinava, que fica aqui, ó, na Noruega e na Suécia. E outras penínsulas também, a península aqui da Dinamarca, dos Balcãs, que fica logo aqui, mais abaixo, tá? E outras penínsulas que recortam aqui o continente europeu. E nós sabemos que península, o que é uma península? Península é uma extensão de terra, tá? Em direção ao mar. E a península nós podemos dizer uma linguagem simples, né, de uma forma mais simples, que uma península é uma extensão de terra com água em 3 lados, tá? Aqui eu tenho a península da Escandinava, que tem água de um lado, água do outro e água do outro, tá? Tem água em 3 lados, somente em 3 lados, porque se tivesse água em todos os lados, não seria uma península, seria uma ilha, tá? Então, assim, qual é a ideia de alguns estudiosos? É que a Europa, se a gente olhar assim no aspecto geral, o continente europeu é uma verdadeira península, tá? Do continente asiático. Então, numa visão geológica, olhando pelo critério geológico, a Europa não seria um continente, seria sim uma extensão, uma península, na verdade, uma grande península do continente asiático, tá? Mas observando os aspectos socioculturais, os limites entre a Europa e a Ásia, tá? Não são claros nesse aspecto aí geológico. Mas olha, observando os aspectos socioculturais, né, históricos, étnicos e culturais, a Europa ela tem uma particularidade bem definida, né? A Europa é um continente completamente industrializado, completamente urbanizado. Vamos dizer que é o continente mais rico do mundo. Então, observando esses aspectos de economia, observando os aspectos históricos que foi do continente europeu, que saíram as grandes potências mundiais para colonizar outras áreas do mundo, nós temos aqui aspectos bem particulares em relação ao continente europeu que caracterizam o continente como um continente histórico, cultural, né? Um continente sociocultural, ok? Nós temos aqui também, para observar melhor aqui, né? Dentro do interior do continente, uma grande quantidade de água, tá? Uma grande quantidade de água, porque, como eu já disse, nós temos muitos mares aqui, né? Áreas recortadas por mares, tá? Que dão uma característica singular ao continente europeu, ok? Continuando,
eu tenho um outro mapa aqui que destaca bem as penínsulas do continente europeu. Ó, a Península Balcânica, aqui, mais ao sul do continente europeu, né? Mais ao sudeste, na verdade, do continente europeu. A Península Dinamarquesa, aqui na Dinamarca. A Península Escandinava, tá? Entre a Noruega e a Suécia. A Península Ibérica, entre Portugal e Espanha. E a Península Itálica, aqui na botinha aqui da Itália, tá? São várias penínsulas aqui que recortam o continente europeu. Em relação à geologia e o relevo da Europa, é bem simples de destacar. Praticamente 70% da Europa é formada de planícies. Aqui, ó. Essa área todinha aqui, tá? Mas com verde escuro aqui, é uma área de planícies. Engraçado porque quando a gente vê uma foto da Europa, né, já aparecem as montanhas. A gente lembra aí dos Alpes, dos Pirineus, dos montes escandinavos, né? As imagens que nós temos diariamente da Europa são imagens de áreas mais altas, de áreas de montanhas, né? Realmente, no continente europeu, nós temos áreas de montanhas, mas a maior parte aqui do continente europeu aqui é formada de planícies, ok? E aí, nós temos, então, no continente europeu, terras mais baixas, né? Terrenos rebaixados, terras mais baixas. E nós podemos destacar aqui a área central, formada aqui de bacias sedimentares. Nós sabemos que as bacias, né, as áreas sedimentares são formadas a partir de sedimentos de relevos que foram desgastados, né, dos relevos mais antigos da Terra. Nesse caso aqui, são os relevos, os maciços mais antigos da Europa, tá? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, nessa área central aqui, nós temos uma área recoberta aqui de sedimentos, né? É uma área agregada aqui de sedimentos, tá? E aí, nós podemos dar destaque aqui à planície germânica, que é a planície que tem como referência aqui a Alemanha, tá? E também chamada de planície europeia, aqui nessa área central aqui da Europa. Nós temos também, na Europa, um conjunto de dobramentos modernos. O conjunto de dobramentos modernos na Europa, nós vamos destacar aqui no sul, nessa faixa sul aqui da Europa, tá? Mais ao sul aqui da Europa, porque essa área aqui mais ao sul da Europa é uma área de grande instabilidade geológica, tá? É uma área de choque de placas tectônicas convergentes, que são placas, nós sabemos que são placas que se juntam, né? Que se juntam e soerguem. E essa área aqui é uma área de instabilidade geológica, tá? Formada aqui por uma placa euroasiática e uma placa africana, tá? E aí nós temos aqui a formação de dobramentos modernos. Dobramentos modernos são os dobramentos que não sofreram ainda no percorrer aí do tempo grandes erosões. Então, é aqui, nessa área aqui dos dobramentos modernos, que nós vamos encontrar os relevos mais altos da Europa, tá? Os relevos de maiores altitudes aqui da Europa. Aí nós temos aqui, ó, os Alpes, aqui na Europa, né? Os Pirineus, os Cárpatos, tá? Nós iremos ter também aqui na região dos Balcãs, aqui um relevo também de grande altitude. Então, aqui nessa região, aqui nessa faixa sul, aqui no hemisfério sul da Europa, os dobramentos modernos, tá? Os relevos mais altos da Europa.
Mais ao leste, aqui, ó, mais a leste aqui da Europa, nós teremos os relevos mais antigos, chamados também de maciços antigos, tá? Vou dar destaque aqui para os Montes Urais, que é um dos relevos mais antigos da Europa, né? Um relevo desgastado que sofreu um processo erosivo muito grande durante esse tempo todo, né? Então, os Montes Urais aqui é um relevo, né? Um acidente geográfico que vai separar a Ásia do continente europeu, tá? Então, eu vou dar destaque para ele aqui como um relevo antigo e também como um acidente geográfico que vai separar a Ásia do continente europeu, ok? Então, vamos lá. Resumindo tudo, nós temos aqui no continente europeu as planícies em sua maior área, tá? Os dobramentos modernos mais ao sul e também os maciços antigos mais ao leste aqui do continente europeu, tá bom? Continuando aí, aqui, ó, como eu já falei, dobramentos modernos, por exemplo, nós temos as cadeias montanhosas do sul da Europa, com destaque para os Alpes, os Pirineus, os Apeninos, os Cárpatos, os Balcãs e o Cáucaso, tá? O Cáucaso é uma área riquíssima de solos férteis, né? Que na região do Cáucaso se produz muito, por ter o solo fértil, né? Tem uma atividade muito voltada aí para a agricultura. Nos maciços antigos, nós temos os Alpes escandinavos, os Montes Urais e os Montes Peninos. Eu dei destaque para os Montes Urais por ser um acidente, né, geográfico. E nas planícies, a grande planície europeia ou a planície germânica, como eu disse, que é considerada a planície da Alemanha, ok? Então vamos lá. Os climas da Europa. É bem fácil destacar os climas da Europa. Eu tenho aqui, se eu fizer um recorte aqui ó, ao norte e ao sul, eu terei o seguinte, ó, ao norte, os climas polares, tá? Os climas mais frios da Europa, climas ártico, tá? Aqui do Oceano Glacial Ártico, tá? Eu tenho como referência aqui também a esse clima polar a altitude e também a latitude, que a latitude aqui da Europa chega a 80 graus de latitude. Então, eu tenho aqui nessa área aqui polar os climas mais frios da Europa, tá? Mais abaixo, lá ao sul, eu vou ter os climas mais quentes da Europa, tá? Então, aqui, ó, ao norte eu tenho os climas mais frios e ao sul os climas aqui mais quentes, chamado, né, de clima mediterrâneo. Então, nessa faixa laranja aqui, tá? Nós temos aqui os climas mais quentes, chamados de climas mediterrâneos. Aqui, mais ao centro da Europa, eu terei os climas temperados. Os climas temperados, porque a Europa, ela está, né, em uma área aqui, uma área temperada da zona térmica da Terra, né, uma área temperada do globo terrestre, tá? Entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, tá? Então, aqui, toda essa faixa aqui, a maior parte da Europa aqui, ó, a faixa da Europa aqui, está na zona temperada da Terra. Então, aqui, mais ao centro aqui da Europa, eu vou ter as zonas temperadas e os climas temperados, com uma diferença. Primeiramente, eu tenho aqui, ó, a oeste, o clima, né, continental oceânico, temperado oceânico, por quê? Recebe esse nome porque está aqui, ó, ao lado do Oceano Atlântico. Então, esse clima aqui, temperado oceânico, vai ser um clima
temperado mais ameno, porque vai receber influência aqui das correntes do mar, né, do Oceano Atlântico. E tem um destaque aqui para a vegetação do tipo caducifólias, tá? Que são aquelas vegetações, vegetações que perdem as suas folhas no período de inverno, ok? Do outro lado, eu terei um temperado continental. É um temperado mais quente, tá? É um temperado mais quente, mas quando eu digo mais quente, é um quente que não se compara ao clima, né? Aos climas tropicais aqui do Brasil. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o clima continental, tá? Nessa área aqui, nessa faixa verde aqui da Europa, um clima continental, que faz aqui, divisa aqui, ó, com a Ásia, né? Então, nesse clima aqui continental, os invernos são rigorosos e longos, tá? E o período de verão é mais quente, né? Os verões aqui são quentes, tá? Já nessa faixa aqui do clima temperado oceânico, voltado aqui para o Oceano Atlântico, eu terei a corrente marítima do Atlântico aqui, tá? E também a corrente marítima do Mar do Norte aqui, fazendo uma influência muito grande aqui nessa área. Então, os invernos aqui são relativamente frios, tá? E os verões aqui moderados, ok? Então, assim, voltando, recapitulando aqui, eu tenho as áreas aqui do clima aqui polar, que é um clima mais frio, tá? Que abrange aqui o extremo norte da Europa, em áreas próximas à região ártica, em locais onde o inverno chegam a menos de 30 graus Celsius, tá? Então, é uma área aqui muito fria. No período de verão, no curto verão, que é um período bem curtinho, tá? Aparecem aqui as chamadas taigas. As taigas, ou melhor, desculpe, as tundras. As tundras aqui, elas aparecem, tá? Só no período curto do verão. Na verdade, as taigas, elas vão estar aqui, ó. As taigas é a vegetação típica aqui do clima temperado continental, tá? As taigas são as florestas boreais, que também são chamadas de coníferas, ok? Então, aqui, ó, no curto verão aqui, nós teremos as tundras, tá? E aqui, na porção mediterrânea, clima mediterrâneo, recebe esse nome por estar aqui próximo ao mar Mediterrâneo, nós teremos, então, um clima aqui, por ser uma região ocupada muito antiga, tá? A vegetação original, a fauna que caracteriza essa área aqui, praticamente já foi totalmente extinta, tá? Então, assim, aparece esse clima aqui temperado, é banhado aqui pelo mar Mediterrâneo. Então, nós teremos verões muito quentes e secos aqui, com precipitação concentrada no outono e no inverno, tá bom? No clima, voltando aqui ao clima temperado oceânico, cadê a setinha? Temperado oceânico aqui, nós teremos invernos relativamente frios e verões moderados, tá? Além disso, nós teremos nessa pequena área aqui, de alta montanha, um clima chamado de clima, recebe esse nome aí, né? Clima de alta montanha. E nós sabemos que o fator altitude, né? Deve ser considerado aqui, porque quanto maior for a altitude, né? Menor será a temperatura do lugar. Então, nesse clima aqui de alta montanha, nós teremos um frio constante, que é característico, que é uma característica que marca esse clima aqui. As temperaturas são baixas, tanto nos verões quanto nos
invernos, ok? Então, continuando aqui com a nossa aula sobre aspectos físicos da Europa, vou falar um pouquinho aqui da hidrografia da Europa, tá? A hidrografia da Europa, os rios da Europa, a Europa é um continente aqui cortado no seu interior aqui por vários rios, tá? Os rios da Europa são pequenos, tá? Em extensão e em volume. No geral, os rios da Europa, que são rios pequenos, em volume e em extensão. Em sua maioria, os rios são de planícies, tá? Porque estão aqui nas áreas de planícies, né? No relevo aqui do tipo planícies, que eu já falei. E são rios de planícies e, por isso, são rios aptos para a navegação. Mas nós também temos os rios de planaltos, tá? Que tem um potencial para a produção de energia, tá bom? Então, nós iremos falar um pouco agora sobre esses rios aí da Europa. Entre os principais rios europeus estão o seguinte, ó. Nós temos os maiores rios da Europa são os rios Volga e o rio Danúbio, tá? O primeiro maior aqui é o rio Volga. E depois, em extensão, em tamanho, nós temos o rio Danúbio, tá? Mas em relação à economia, à importância econômica, o principal rio aqui da Europa é o rio Reno. É o mais importante da Europa. É muito utilizado, é importante economicamente, porque é muito utilizado em navegação comercial. Em sua foz, foi construído o maior e importante porto europeu, que é o Porto de Roterdã, tá? É o famoso Porto de Roterdã, localizado na Holanda. Em relação a potencial hidrelétrico, nós temos aqui o rio Ruhr, que ao lado desse rio, no Vale do Ruhr, estão as maiores reservas de carvão mineral da Europa Central, tendo a Alemanha a detentora de grande parte dessa fonte de energia, tá bom? O rio Volga, que é o maior rio em extensão territorial, apresenta bom potencial para a produção de energia hidrelétrica também. Serve também como hidrovia em pontos navegáveis. O rio Danúbio é o segundo em extensão, superado somente pelo Volga. É navegável em grande parte de seu curso. O rio Danúbio, ele é importante porque ele conecta o centro do continente europeu ao sudeste da Europa, transportando passageiros e cargas, tá? Ele é conhecido como rio transeuropeu. Voltando aqui ao mapa, ó, o rio Danúbio, ele faz isso aqui, ó. Ele atravessa o centro da Europa, tá? Até o sudeste. Então, ele é transeuropeu porque ele corta aqui praticamente essa área central aqui, ó, do continente europeu, ok? Eu trouxe umas imagens aqui do Porto de Roterdã, para vocês entenderem a importância aí, né, desse porto, localizado no sul da Holanda. Foi o maior do mundo até 2014. Já foi considerado o maior do mundo. Continua sendo o maior porto da Europa, né? Mas ele perdeu aí destaque em relação ao mundo depois dos portos asiáticos de Xangai e Singapura, tá bom? Que foram construídos aí os portos asiáticos de Xangai e Singapura. Mas dentro do continente europeu é o maior porto, o Porto de Roterdã, que fica na Holanda, tá? Bom, gente, eu fiz um recorte aí dos aspectos físicos, os aspectos principais, tá? Na próxima aula, nós teremos os aspectos econômicos, tá? Os aspectos humanos da Europa. E agora, fique de olho nas atividades, bons estudos aí, né? Vocês agora estão com o módulo novo. E eu trouxe uma frase aí para vocês. Se a oportunidade não bater, construa uma porta, tá? Então, é através dos estudos que nós, né, poderemos chegar ao longe, né, ao melhor futuro, tá? Fique de olho nas atividades e nas orientações. Um abraço virtual e até mais.